Olá, estou passando para deixar uma mensagem com você neste círculo de oração que costumeiramente realizamos às quartas-feiras. Eu vou dar continuidade às mensagens que começamos na semana passada sobre oração. Eu quero lhe convidar a fazer como os discípulos fizeram, se colocando junto de Jesus e com humildade pedindo ao Senhor que lhe ensine a orar. E eu quero, então, me valer desse texto sagrado que nós vamos agora juntos, né, participar da sua leitura. Eu lhe convido para isso. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Vamos fazer uma breve lembrança, recordação do que nós abordamos na semana passada, porque é uma série, uma sequência de estudos. Esse é o texto básico da nossa série de estudos, que dá, inclusive, o título à série Ensina-nos a Orar. Então, na semana passada, nós lemos esse texto e vamos ler de novo. Aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. É exatamente essa mesma postura que nós devemos ter, nos aproximarmos do Senhor e pedir a Ele que nos ensine a orar. Vamos, então, continuar vendo aqueles pontos da semana passada de uma maneira bem rápida, só para relembrar, trazer à memória o que já vimos. E o texto está em João, capítulo 15, versículo 7, do primeiro ponto que nós vimos. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Observem, e vos será feito. Isso significa que a oração nos coloca num patamar de poder, não é? Nós entramos no sobrenatural, e nós vimos isso na semana passada. A oração tem a ver com poder, o poder de Deus de entrar na nossa história e transformar as realidades. E a oração é este veículo que nos comunica com o Todo-Poderoso. Continuando, vimos ainda na semana passada o segundo ponto, que está baseado nesse versículo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Esse é o propósito do Senhor Jesus para com as nossas vidas, nós que somos seus filhos. Nós, quando aceitamos a Cristo, entramos no reino de Deus, reino de Deus. E Ele nos fez reis e sacerdotes. Reis tem a ver com poder e sacerdote tem a ver com serviço. Nós, então, devemos ter uma vida de sacerdotes para poder exercermos o poder de Deus. Servir ao nosso semelhante como sacerdotes neste mundo, sacerdote de Deus. E aí sim, o poder de Deus é liberado para os seus sacerdotes. Não é? É importante nós entendermos essas duas questões, como nós reforçamos na semana passada. A oração não só tem a ver com poder, mas tem a ver com sacerdócio. E esse poder, esse sacerdócio, que é exercido pelos filhos de Deus, que conhecem a Deus e são conhecidos de Deus, vivem numa íntima relação com o Senhor. E, finalmente, o terceiro ponto, que nós vimos na semana passada, só para relembrar, está baseado nesse texto de Colossenses, que diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo,
buscai as coisas que são de cima, à destra de Deus, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, o que o texto está nos mostrando é que os filhos de Deus, eles são aqueles que já experimentaram uma nova vida. Nós ressuscitamos com Cristo, já é um fato concreto. Nós estávamos mortos em nossos pecados, dominados por eles. E quando Cristo entrou em nossa vida pela fé, nós vivemos uma nova experiência de conversão. E o Espírito de Deus vem morar dentro de nós. Então, nós também temos uma vida nova. Nós vencemos a morte. Nós já somos ressuscitados com Cristo. E essas pessoas ressuscitadas com Cristo, elas têm condições de buscar as coisas que são do alto, de cima. E a oração é essa prática de buscar o poder de Deus, de entrar em comunhão e intimidade com o Senhor. Oração é, pois, faz parte desse rol de coisas do alto. E somente pessoas que foram ressuscitadas e passaram pela experiência da ressurreição em Cristo Jesus poderão verdadeiramente buscar as coisas que são de cima. Que é uma condição, é uma condicionante, se já ressuscitaste. Não? Então, o que nós vimos na semana passada foi exatamente esses 3 pontos, só para relembrar. Poder, oração nos leva a um outro nível do sobrenatural, do poder de Deus. Não é? E nós precisamos entender que esse poder de Deus estará disponível para aqueles que vivem em Cristo. Né? Vivem em Cristo. E as palavras de Cristo dirigem a sua vida. É essa a condição para que nós possamos adentrar no poder de Deus por meio da oração e pedirmos o que quisermos, porque nós vamos pedir aquilo que agrada a Deus. O segundo ponto que nós vimos semana passada, relembrando, é que a oração tem a ver com uma vida, com um caráter. A oração tem a ver com o caráter do fiel e é necessário que ele tenha o caráter de sacerdote, sempre pronto a servir. O sacerdote está sempre pronto a servir, a abençoar. Esse é o nosso ministério sacerdotal. Deus nos fez reis, poder e sacerdócio, serviço. Sem o serviço você não pode exercer o poder. Não é interessante essas duas ideias força que nós apresentamos? E agora vamos para o terceiro e último ponto, que a oração é um ministério de intercessão, de sacerdócio, de exercício do poder, do sobrenatural, para pessoas que experimentaram o sobrenatural de Deus na sua vida, pois elas estavam mortas e em Cristo Jesus ganharam nova vida, foram ressuscitadas. Isso foi o que nós vimos na semana passada, nesse estudo que nós estamos fazendo gradualmente, aprendendo pontos importantes sobre orar, dar importância à oração. E não viver uma vida despreocupada com as coisas do alto, na hora que as coisas apertam, corre para as igrejas, corre para a oração. Não é assim. Não é assim que Deus quer. Não é? E hoje nós vamos ver um segundo ponto. Vamos entrar na segunda aula sobre este tema, ensina-nos a orar. E eu quero me valer, então, do texto que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 5 a 8. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. O Senhor está alertando aqui para nós não copiarmos, né, o exemplo das pessoas hipócritas
que aparentam ser religiosas, aparentam ser servos do Senhor, sabem muito de religião, de Bíblia, mas que lá no fundo do coração o que eles querem mesmo é o reconhecimento dos homens, querem ser elogiados, precisam mostrar para as pessoas que têm valor. Normalmente são pessoas que têm essa dificuldade emocional, precisam se afirmar como pessoas importantes, provavelmente porque tiveram traumas lá na sua infância e que vêm repercutir nas suas vidas. A gente encontra muita gente assim, que precisam ser curadas, trabalhadas, porque a soberba, ela não abençoa, Deus resiste aos soberbos, não é? Dando continuidade ao texto de Mateus 6, de 5 a 8, mas quando você orar, diz o Senhor Jesus, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então, seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Observem quanta coisa importante nesse texto que o Senhor está nos ensinando sobre oração. Primeiro que oração nos leva a ter uma intimidade com Deus. Quando eu fecho a porta do meu quarto, isso me remete à ideia de intimidade. Eu estou ali com o meu Senhor, eu fecho a porta, eu não estou sozinho, Ele está comigo na intimidade do meu quarto. É nessa intimidade, nesse secreto, que eu converso com Ele, que eu abro o meu coração com Ele. Eu não tenho que ir para as praças, para as pessoas me verem que eu oro bonito, nada disso. É no secreto, lá na humildade. E o Senhor recompensará. Deus recompensa aqueles que com humildade buscam a Ele e abrem o seu coração na intimidade com Ele. E diz, não é necessário ficar repetindo. Existem pessoas e práticas religiosas que mandam você orar 10, 15, 20 vezes uma determinada oração. Isso aí é de origem pagã. Deus não se agrada disso. Como se Deus fosse surdo. Pelo muito falar que você vai ser atendido. Não é assim. Deus é um pai amoroso. Né? Imagina se meu filho me procurasse e ficasse repetindo 10 vezes, papai, eu quero bicicleta, papai, eu quero bicicleta, papai, eu quero bicicleta, 10 vezes. Eu tenho que levar meu filho ao psicólogo, não é normal isso. Não... O amor, basta, não precisa nem pedir, eu sei que você quer uma bicicleta, eu vou lhe dar no momento certo, calma. O amor do pai, ele sabe das nossas necessidades, não é necessário ficar repetindo. Né? Dando continuidade, queridos, eu quero destacar isto. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, né, que querem aparecer em pé na sinagoga para serem vistos. Gravem isso. A oração que agrada a Deus, ela tem a ver com humildade. Essa ideia é a força. Grave no seu coração essa ideia é a força. Humildade. Nós somos pecadores, nós somos limitados, nós não merecemos nada, e nós dependemos totalmente da graça de Deus. Seja humilde. Não é? E eu quero que você grave essa expressão. Deus conhece o coração do homem sincero e humilde. Deus conhece o teu coração, querido. Não precise se preocupar. Né? Seja sincero e humilde. Pode nem saber falar direito. Seja sincero e humilde. Deus lê o coração. Continuando, o outro texto que eu me baseei está aí. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta. É o que eu falei. Oração tem a ver com o quê? Intimidade. Você conhece a Deus, Deus te conhece. É um relacionamento como de um casamento. Né? Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. É de um casamento de intimidade. Você gosta de estar junto dele. Você lê a palavra dele entra no teu coração, te nutre. Há uma intimidade, você conversa com ele o tempo todo, você está sempre na presença dele. É um momento que você então separa só a dois, você e ele, no quarto, conversando, abrindo o seu coração, e ele está ali com você. Isso é intimidade.
eu gostaria que você gravasse essa expressão: a presença do Pai que lhe espera no quarto deve ser a sua motivação maior. A maior motivação para eu orar, para eu me dedicar a esse ministério, é que eu sei que o Senhor está juntinho de mim. E eu, quando fecho a porta do meu quarto, não só literalmente, mas se você não puder estar num quarto, há um momento que você tira como se estivesse no quarto. Ali você está só para o Senhor, intimidade com Ele. Você pode estar na condução, indo para o trabalho, indo para a escola. Naquele momento, eu estou entrando no quarto, eu quero conversar em intimidade com Deus. Né? Há pessoas que gostam de ir para a natureza, para os montes, né? Para a praia. Eu quero ter um momento de sossego que ninguém vai me perturbar. Eu desligo o telefone. Agora é eu e Deus, intimidade. Eu vou abrir meu coração para Ele. Não é? Continuando, o outro texto que eu me baseei está nessa expressão: não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, né? Como eu disse. Não sejam iguais a eles. Por quê? Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Confie nesse Pai. Confie nesse Pai. Não confie em você pelo seu muito falar, porque você decorou uma oração bonita. Não confie em você, não confie na sua prática religiosa, por favor. Está errado isso. Não confie em um sacrifício que você possa fazer. Seu Pai conhece você e sabe do que você precisa. Confiança nesse Pai amoroso. Confiança. Oração exige confiança. É uma criança que se aproxima do Pai com aquela alegria, com a confiança que o Pai vai abraçá-la. É isso. Por isso que eu gostaria que você repetisse comigo: a oração deve ser feita na confiança do amor do Pai. Ele sabe de todas as coisas. Não precisa ficar repetindo, 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 como se o Pai não fosse o Deus Todo-Poderoso. Não lhe amasse. Eu só vou lhe dar se você repetir 100 vezes, entendeu? É uma coisa assim, absurda. Você não confia no amor do Pai. Você confia num Pai que é tipo um patrão. E dependendo do seu esforço, ele vai te atender ou não. É isso. Por isso que muita gente não sabe o que é oração. É confiança no amor do Pai. E por fim, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Há uma recompensa. Deus sabe quem busca com sinceridade. Deus sabe aqueles que confiam nele, né? Aqueles que têm fé no Senhor. E eu gostaria que você repetisse e lesse comigo: busque a Deus como uma criança que se aproxima de seu Pai, confiando em seu amor e na sua fidelidade. Busque a Deus como uma criança que se aproxima de seu Pai, confiando em seu amor e na sua fidelidade. Ele recompensa, ele é fiel àqueles que o buscam com sinceridade e com humildade. Então, queridos, guarde. Vamos aprender a orar. Primeiro, mudando o nosso caráter. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que tire de nós toda soberba, toda vaidade. Que Ele domine nossa mente e nosso coração. Que o Espírito do Senhor é um espírito de humildade. Né? A soberba, ela bloqueia as nossas orações. Segundo, intimidade. Busque ler a palavra, retire um momento para o Senhor, converse com Ele, você vai se sentir tão bem. Vá para o seu quarto, feche a porta. Oração exige intimidade e a certeza de que Ele está ali no quarto, nesse momento, junto de você, deve ser a sua maior motivação. E, por fim, confiança no amor do Pai. Confie no amor, não confie em você, confie no amor do Pai. Então, queridos, eu espero que você tenha gravado, tenha aprendido um pouquinho mais hoje sobre a importância de nós orarmos ao Senhor, conforme a palavra de Deus nos ensina. E a palavra de Deus foi dada por Deus para nos ensinar. E quando nós nos aproximamos com sinceridade e pedimos: Senhor, me ensine a orar,
e vamos à palavra dele, certamente ele vai nos ensinar. Agora, comece a colocar em prática e você será um homem, uma mulher de oração que vai adentrar no poder de Deus. Eu desejo que você tenha uma vida abençoada de oração e seja bênção para as pessoas que te cercam. Deus lhe abençoe muito.